Meus queridos irmãos, desejamos saudá-los a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecermos aos amados irmãos, aos queridos que nos têm dado este privilégio de podermos fazermos parte de vossas famílias, para agradecermos a Deus por este momento feliz que a gente temos de podermos fazermos a vontade de Deus. Este é o momento da reflexão da palavra de Deus. Quero agradecer aos queridos irmãos que têm compartilhado o Facebook, aqueles que têm compartilhado com as vossas famílias, onde queremos louvarmos a Deus por cada um que nos tem dado esta honra. Estávamos ontem na festa do ciclo de oração em Belo Oriente, e podemos vermos as maravilhas que o Senhor tem feito. Quero louvarmos a Deus, aqueles que têm fazido parte do nosso canal no YouTube, o que têm se inscrevido, aqueles que não têm se inscrevido, mas se inscreva, nos ajude para que possamos divulgarmos a palavra de Deus. Quero agradecermos a Deus, aos queridos irmãos, aos queridas irmãs. Deus abençoe a todos, irmãos, que têm compartilhado, que têm nos ajudado, dado esta permissão de podermos fazermos parte de vossa família. É o momento que a gente temos de meditarmos, de refletirmos a palavra do Senhor. É onde a gente possamos fortalecermos, é onde a gente podemos verdadeiramente buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus. Cada momento é um momento conturbado, onde o mundo vive por aí em momentos difíceis. Só se fala em crise, só se fala em violência, mas neste momento não vai haver violência, nem vai haver crise. Vai haver a ministração da palavra de Deus para com vossas vidas, aonde possamos verdadeiramente termos uma segurança em Cristo Jesus, porque a palavra, ela nos fortalece, ela nos enche, nos traz uma direção diante da presença de Deus. Mas eu gostaria de estarmos compartilhando com os amados irmãos. Quero convidá-los para estar abrindo vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5, e versículo 1 em diante, que diz: Tendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também, entrando pela fé, e esta graça na qual estamos firmados, gloriamos na esperança de Deus, da glória de Deus. E não somente por isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo o que as tribulações produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Essa esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em vossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado por Cristo. Estando nós ainda fracos, morremos em seu tempo pelo ímpio, porque pela o que morrerá por um justo, pois não poderá ser o que pelo bom algum usarmos. Mas Deus prova seu amor para convosco, os que em Cristo morreram por nós, sendo ainda pecadores. Amém. Meus queridos, amados irmãos, quero apenas trazermos uma pequena reflexão. Não vamos demorar muito, mas queremos tratarmos
que Paulo ele nos trouxe para nós a justificação pela fé, onde possamos observarmos quando o apóstolo São Paulo, escrevendo esta carta aos irmãos em Roma, e observamos as situações que os estávamos vivenciando, de uma incerteza sobre a salvação, por sermos pecadores, por estarmos enquadrados na lei. Isso a gente possamos vermos no capítulo 8 e versículo 2. Porque a lei do Espírito é a vida em Cristo Jesus, e nos livrou da lei do pecado e da morte. Esta era o que Paulo ele referíamos à confusão que os irmãos estavam vivenciando diante da incerteza sobre a sua salvação. Mas Paulo ele ainda vai trazendo mais diante desta ministração, dessa pequena palavra sobre o que Paulo estava referindo, porque pela qual também temos entrado pela fé. Esta é a graça na qual estamos afirmados. Veja como Paulo ele trouxe-nos afirmação por causa das confusão daqueles irmãos. O versículo 1: tendo sido, pois, justificado pela fé. Era algo sem nos entendermos. Era um complexo para os discípulos e para aquela sociedade que aceitava Cristo. Quando Paulo ele fazia missões, apregoávamos acerca da salvação e mostrando a realidade do pecado, que escravizava o homem, que deixava o homem distante de Deus. Mas Paulo ele trouxe verdadeiramente uma expressão para aqueles irmãos que precisavam entendermos a situação que eles estavam vivenciando. Isso a gente possamos observarmos dentro dos versículos, quando Paulo ele traz para nós no capítulo 1 e versículo 16, que nos diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação, e todo aquele que crê, primeiro os judeus e também os gregos, porque nele tem descoberto a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Era esta palavra que Paulo estava referindo quando os irmãos, ainda em dúvida, ainda a respeito sobre a justificação pela fé, para ser salvo, para receber de Deus a salvação, o perdão dos seus pecados. Quando Paulo descreve nesta mesma carta, no capítulo, se não me engano, 4, versículo 23, nós observamos que Paulo ele ainda trouxe para aqueles irmãos que todos pecaram e destituído estava da glória de Deus. E Cristo ele trouxe para nós uma oportunidade de servi-los a Ele, de recebermos o perdão dos nossos pecados, de recebermos verdadeiramente pela nossa fé. Não foi pelas nossas condições, nem pelos nossos comportamentos, mas a sendo justificado pela fé. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós recebemos o impacto desta palavra, ela entra dentro dos nossos corações e modificamos verdadeiramente o nosso caráter.
ele traz uma transformação radicalmente que a ciência, que ninguém deste mundo pode explicar-nos. A gente sabemos que muitas pessoas questionam a respeito da salvação, da justificação, quando Paulo, ele trazendo esta reflexão para aqueles irmãos. E nós observamos que ele ainda vai mais profundo. Não somos isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sei que a tribulação produza a paciência. Nós observamos como Paulo, ele observando e trazendo esse relato bíblico, esse ensinamento, o comportamento que as pessoas pensavam que aceitava Jesus, não passava nenhum momento por algumas provações, por alguma dificuldade, por alguns momentos que eles pensavam que nunca ia passar por situações difíceis. Mas Paulo, ele ainda nos trazemos que nós fomos justificados pela fé. Ainda Paulo, ele trazendo que a graça de Deus, que possamos se gloriarmos no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Mas nós observamos que Paulo, ele não enganou, não escondeu acerca das provações, das dificuldades que viria. Isso a gente pode ver no capítulo 3, onde ele fala: não somos isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz a paciência. Aleluia. Era esta, quando Paulo, ele trouxe esse equilíbrio, esta verdade para aqueles irmãos, porque eles pensavam que aceitava Jesus nunca ia passar por algumas tribulações. As tribulações ou as perseguições, como era naquela época, os irmãos eram perseguidos, mortos, crucificados, jogados muitas vezes na arena para ser devorado pelos leões, e ele achava que isso ia cessar em suas vidas. Mas nós observamos que ele fala que as tribulações produz a paciência. Cada momento que o crente ele passa por algum estágio desta vida, possamos falarmos assim, algumas dificuldades que vêm sobre nossas vidas, ela vai trazendo sobre nós a paciência, ela vai trazendo sobre nós a tranquilidade, o controle de Deus. E a paciência, ela traz a esperança. E a esperança, aleluia, ela traz de uma maneira tão clara diante desta circunstância. Porque é como nós possamos observarmos, é quando alguém muitas vezes estão viajando e a gente temos a esperança que um dia vai voltar, um dia vai chegar. E nós observamos que Paulo, ele trata de uma maneira especial, que a paciência é da experiência, a experiência da vida, a experiência das tribulações, a experiência das noites escuras, a experiência muitas vezes das dificuldades que apresenta na vida do cristão, a experiência muitas vezes das enfermidades que acontecem em nossas vidas que nós não esperamos. E ela vai trazendo para nós uma experiência, mas a experiência ela também traz a paciência, e a paciência ela traz uma esperança. É por isso que Jó descreve em um dos seus livros, versículo 14, verso 7, possamos observarmos que ele trata de sua natureza de uma forma tão tremenda, quando ele fala que toda árvore cortada, aleluia, ela ainda se renovará. Ainda vai haver renovo, porque o cheiro das águas, ela ainda brotará. E Paulo, ele trazendo este contexto de uma maneira tão sublime, tão glorioso para aqueles irmãos que estavam na igreja de Roma, trazendo este momento tão
tremendo na vida desses irmãos. E nós observamos que no capítulo 8 e versículo 1, ele vai mais a fundo, trazendo uma esperança para aqueles irmãos que achavam que a dificuldade ia muitas vezes trazermos situações difíceis. Mas ele disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja como Paulo ele trouxe uma afirmação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que verdadeiramente se entregaram, depositaram a sua confiança, sua fé na justificação, do perdão do pecado, quando Cristo ele ali foi crucificado para nos trazermos o perdão do nosso pecado. Paulo ele se referindo isso e trazendo para nós esse contexto de uma maneira tão tremenda. Ainda havia confusão na vida desses irmãos a respeito da justificação, mas Cristo ele provou o seu amor para convosco. Aleluia. Quando João descreve no capítulo 3 e versículo 16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito por aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Era isto que Paulo estava a tratar, a justificação pelo perdão, pela crucificação de Cristo. Cristo ele provou o seu amor na cruz do Calvário, e hoje, aleluia, este perdão ainda está cada dia mais abrangendo pessoas que estão destituídas, quando nos dá lugar o Espírito Santo de Deus para trabalhar, para justificar. Pessoas que muitas vezes viviam nas drogas, na prostituição, viviam muitas vezes no alcoolismo, viviam muitas vezes em situações difíceis. Ainda a porta da graça, como se diz, ainda está aberta. Você pode ser justificado, pode receber ainda o perdão, aleluia, este amor, um amor incomparável, um amor que não tem explicação. João tinha verdadeiramente essa expressão para falarmos, para dizermos a nós. Por isso que ele disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que verdadeiramente é transformado, é regenerado, aleluia, não pela lei do pecado, mas pela graça, pelo Espírito Santo de Deus. Ele já não anda muitas vezes cobiçando, ele não anda muitas vezes mentindo, enganando, trazendo falsos testemunhos de sua vida, do seu comportamento, mas a sua vida é outra. Ele recebe verdadeiramente uma transformação, porque nós observamos que Paulo no capítulo 8, ele diz: porque a lei do Espírito é da vida, mas Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. E nós observamos que Paulo, ele trazendo nesse despertamento, que agora a gente já não anda segundo a carne, segundo os desejos, segundo os princípios mudando, que muitas vezes a gente vê como o mundo anda, o seu comportamento, a sua performance, mas o mundo anda de maneira que desagrada a Deus. Mas o crente, ele é diferente. O crente, ele anda pela lei do Espírito, e a lei do Espírito é a vida em Cristo Jesus, porque ele nos livrou, ele te livrou, aleluia, do pecado, da morte, da condenação. Mas se a gente ficarmos verdadeiramente na vontade, nos princípios que Deus quer para as nossas vidas, e nós vemos isso porque, portanto, o que era impossível a leis, viste como está a infame, mas pela carne Deus enviou o seu Filho, semelhante à carne de pecado, pelo pecado
condenou e o pecado da carne, mas para que a justiça da lei se cumpra em nós, o que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito de Deus. Crente, ele não anda verdadeiramente com os princípios mudando, mas ele anda verdadeiramente pela justiça de Deus, pela vontade de Deus. Ele não pode ter o mesmo caráter, ele não pode ter as mesmas características que o mundo, muitas vezes a gente possamos observarmos. A moda cada vez mais está influenciando as pessoas, e principalmente os cristãos, que se deixam levarmos pelas modas, pelas mídias, que traz influência dentro das nossas igrejas, que traz muitas vezes o mormonismo, e as pessoas estão acostumadas a dizer: isso não é nada demais, isso é apenas doutrinas do homem. Não, mas está escrito aqui a palavra de Deus, porque para que a justiça, aleluia, da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E nós observamos que a situação, cada vez mais, nós observamos cada situações que nos apresenta o que está acontecendo diante deste mundo, e a gente somos a luz do mundo. Quando nós observamos Paulo descrevendo no livro de Mateus, possamos observar no capítulo 5 e vemos isso de uma maneira clara, bem expressiva sobre nossas vidas. No capítulo 5 e versículo, vamos ler no capítulo 13, que diz: vós sois a luz, vós sois o sal da terra. Se o sal foi sêmido, para que não há de salgar, para que nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Essas situações, o que acontece quando nós não temos sabor, quando nós não temos sal em nossas vidas, quando não há diferença nas escolas, quando não há diferença muitas vezes na rua, no trabalho, aonde quer que nós andamos. Se não houver diferença, a gente não somos sal, somos sal insípido, aonde somos zombados, somos criticados. Quando muitas vezes acontece alguma coisa, as pessoas falam: tu não é crente? Por que está fazendo isso? Por que está desse jeito? Porque ele já conhece verdadeiramente o crente que tem sal, o crente que anda pelo Espírito. Não é o crente que anda pela carne, mas é o crente que anda pelo Espírito. E nós observamos que ainda ele vai mais fundo: mas vós sois a luz do mundo. Se não pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Veja que profundidade que a palavra nos traz para nós. Se nós somos sal, se nós somos a luz, nós não podemos verdadeiramente sermos o que o mundo ela nos traz para nos conduzir. Crente radical, crente moderno. Não. Se a gente observarmos as Escrituras Sagradas, a gente possamos ver como ela traz um compromisso com Deus. Crente tem que ter compromisso com Deus. Não é compromisso com o mundo, não é compromisso muitas vezes com as coisas mundanas, mas é um compromisso com Deus. Andar na verdade, andar nos objetivos que Deus nos ensina, para que as pessoas vejam sal em nossas vidas, para que as pessoas possam ver sabor. E nós observamos que estas ilustrações que Jesus trouxe para os discípulos, para mostrarmos a realidade, a diferença, né? A gente vê que o sal é algo principal para uma comida. Uma comida insossa, ela não tem sabor, ela não presta, ela fica insossa, a não ser uma pessoa que tenha
alguma doença de pressão, ou a doença de qualquer coisa que não pode, e muitas vezes estão no hospital, internado, não pode comer comida com sal, tem que ser aquela comida sem sal. Mas nós observamos, não é muito bom a gente comer comida sem sal, mas é bom quando a gente come comida que tem verdadeiramente um sabor, que tenha sal para a gente se deleitar, para a gente experimentarmos aquela comida com sabor, com gosto. E Jesus, ele faz essas ilustrações sobre nossas vidas, porque já pensou um cristão, né, sem sal, um cristão que não tinha verdadeiramente indiferença entre as coisas do mundo e as coisas de Deus? É um crente seco, é um crente sem ímpeto, como a palavra de Deus nos ensina, e mostrando ainda que o crente, né, vós sois a luz do mundo. Se a gente é a luz do mundo, a gente tem que brilhar nessa escuridão. A gente tem que ser uma pessoa autêntica para mostrar verdadeiramente a luz no meio dessa escuridão, no meio destas trevas, no meio destas situações de corrupção, situações muitas vezes de depravações, situação de tantas coisas que a gente possamos pedir misericórdia a Deus. É por isso que cada momento a gente deve dizer: Jesus, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas ainda tem crente conformado, esperando ganhar um carro, esperando muitas vezes ter casa, esperando ainda ter bens material, mas o mundo não está cabendo a gente. O mundo não está verdadeiramente para que a gente possamos ter uma ocupação aqui, mas que possamos verdadeiramente fazermos como diz a palavra do Senhor: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque as coisas estão difíceis, a situação cada vez difícil, o mundo está desequilibrado. Vejamos as leis que estão sendo muitas vezes trazido contra a verdade, trazido contra a justiça de Deus. Querem muitas vezes apagar, aleluia, aquilo que é verdade, aquilo que é santo, aquilo que verdadeiramente é do agrado de Deus. Mas o mundo está aí embesbestado, a corrupção, muitas vezes os nossos governantes sem direção nenhuma, querendo muitas vezes abafar, aleluia, tirarmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem verdadeiramente direcionado o nosso Brasil. É por causa de Deus, aleluia. Não é por causa muitas vezes das condições financeiras, não é por causa de dinheiro, não é por causa porque o nosso Brasil é abençoado, não. Mas possamos observarmos que a palavra de Deus nos tem mantido este Brasil ainda em equilíbrio. Ainda nosso Brasil tem sido direcionado por Deus. Deus tem preparado pessoas para mostrar a verdade, para direcionarmos com a palavra do Senhor. Mas Paulo, ele, dentro das suas limitações, trazendo ainda verdadeiramente uma palavra para aqueles irmãos. E nós observamos que ainda no capítulo 8, vejamos que Paulo, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aleluia. O crente, ele tem o desejo, o prazer das coisas de Deus. O crente, ele não tem desejo muitas vezes de estar em festa, de estar muitas vezes em uma praia, em um shopping, mas o crente, o seu desejo é estar na presença de Deus, é poder buscarmos, aleluia, a sua presença cada momento. É como Davi disse: uma coisa pedirei, que eu possa morar na casa do Senhor. E quando alguém no Salmo 122,
nós observamos que alguém chama Davi, aleluia, para ir para a casa do Senhor, mas ele disse que eu possa morar lá, aleluia, que eu não possa sair de lá, mas que eu possa estar na presença, aleluia, do Altíssimo, do nosso Deus, aleluia, porque lá há conforto, há morada do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas Paulo, alertando ainda os irmãos na igreja de Roma, por causa da dificuldade, das perseguições, da carnalidade que havia ali naquele lugar. E aí vemos isso no capítulo 6, e versículo 22 e 23, que diz assim: mas agora, libertado pelo pecado, feito servo de Deus, e também vossos frutos para santificação, a fim que a vida eterna, mas porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Paulo, ele é um homem muito preparado para trazermos este momento de uma reflexão, mas possamos observarmos que Paulo teve cuidado de ensinar, de mostrar verdadeiramente a verdade diante destas situações, principalmente nos cultos que havia, quando os irmãos iam adorar o Senhor, iam buscar a sua presença. No capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e alguns versículos vamos estarmos lendo, Paulo, ele ainda trazendo para que os irmãos que iam cultuar a Deus tivessem compromisso, tivessem verdadeiramente uma ousadia de entrar no santuário. Entendemos qual era a sua razão, qual era o seu princípio que eles estavam a fazermos ali. Não era um culto de todo jeito, um culto como se fazia para um Deus pagão. As pessoas iam de toda maneira, de todo jeito, sem saber o que ia fazer ali, mas os seus princípios era adorar aqueles Deus pagão. E alguns irmãos ainda estavam nesse costume, ainda nessa situação, mas Paulo, ele ensina mais profundamente, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Paulo teve esta preocupação de ensinar o modo de eles adorar a Deus. Eles não estavam adorando o Deus pagão, eles não estavam adorando a qualquer Deus, mas um Deus de gente, um Deus que tinha princípio, tinha verdadeiramente a sua direção para nos ensinarmos os nossos comportamentos, a nossa maneira de adorarmos, a nossa maneira de entrarmos no santuário. E vejamos isso que Paulo chama a atenção de uma maneira tão simples, disse: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo, ele não vai com ignorância, ele não chama atenção para humilhar aos irmãos daquela congregação, mas ele próprio se humilha, quando o texto ele revela sobre isso: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo, ele implora, Paulo, ele traz este pensamento para que os irmãos tenham de compaixão, tenham verdadeiramente o que estão fazendo ali. Não era simplesmente entrar no templo e fazer seu sacrifício, mas ele fala verdadeiramente:
Rogo-os, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos, a nossa vida santa, agradável a Deus. Não era um culto para Maomé, não era um culto para os Baal, não era um culto para os deuses estranhos, mas era um culto para Deus. E Deus é santo, Ele exige santidade, Ele exige verdadeiramente a nossa vida santa, não a vida pecaminosa, porque Ele já nos tirou do pecado, Ele já nos regenerou, como possamos observarmos o texto que nós temos lido no capítulo 5 de Romano. Observe isso, veja que Paulo ele já dá um ensinamento que a gente já não está mais na carne, mas a gente anda no Espírito, como nós observamos no capítulo 8. Paulo ele traz essa ínfula, traz essa mensagem, este alerta para aqueles irmãos, para que não venhamos, para que não entramos no tempo, carnalmente, de todo jeito, não, mas Paulo ensina que verdadeiramente nossa vida seja santificada, seja uma vida, aleluia, santa, para oferecer os nossos corpos agradável a Deus, para oferecer um culto de raciocínio. Quantas pessoas entram no templo e muitas vezes entra por entrar, mas não tem respeito, não tem verdadeiramente a prudência que vão fazer no templo. Pensa que vai ver um cantor, que vai ver o pregador, que vai ver o pastor, que vai ver aqueles que vai estar dirigindo, que vai ver dirigente do ciclo de oração, mas não é assim não. Mas Paulo ele traz que os irmãos viessem a examinar, a observar como nós estamos entrando no templo. Mas Paulo ele fala: rogo os irmãos pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos santo, nossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Veja que Paulo ele traz esta memória, traz esse check-up à nossa vida, que não entramos, meus irmãos, minhas irmãs, de todo jeito no templo, mas fazemos um exame de consciência, fazemos um exame como nós estamos entrando na casa do nosso Pai, porque não estamos entrando na casa de qualquer pessoa, nós não estamos muitas vezes em qualquer lugar. Nós observamos no capítulo 3 do livro de Êxodo, quando Deus ele se apresenta a Moisés, quando ele foi para se apresentar diante de Deus, Deus disse: espera aí, Moisés, para-te aí, Moisés, porque onde tu pisa é lugar santo. Tira, Moisés, a tua opaca. Não era que Moisés ia tirar o seu sapato, mas Deus estava pedindo para que Moisés fizesse um check-up, que Moisés visse o que estava diante de sua vida, ele tirasse tudo da sua vida, para entrar na presença do santuário de Deus, para entrar na presença de Deus, porque não é de todo jeito. A gente vê que as pessoas, para se apresentarmos um prefeito, para se apresentar muitas vezes um empresário, para se apresentar diante do juiz, ele se veste, ele se prepara, ele toma um banho, ele coloca perfume, ele se arruma. Nenhumas pessoas não vai de bermuda, não vai fedorento, não vai sujo, não, mas para entrar na presença desses homens, ele se prepara. E era esta, aleluia, esta reflexão que Paulo, descrevendo nesse contexto, no capítulo 12 de Romano, ele traz esta reflexão, os irmãos. Você não vai se apresentar a qualquer pessoa, mas você vai se apresentar ao Santo dos Santos, ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Quantas pessoas que entram na casa do Senhor sem reverência, muitas vezes sem prudência, pensa que vai apenas para um cinema, para ver um show, para ver o teatro,
mas na casa do Senhor não há teatro, não há show, não há nenhum palhaço, não há nenhum divertimento, mas na casa do Senhor há compromisso, há reconhecimento de nossa natureza, das nossas pequenez, dos nossos pecados. A gente deve ter tremor e tremor diante da santidade do nosso Deus. Nós não vamos entrar no shopping, nós não vamos entrarmos numa praça, não. Mas Paulo, ele disse: rogo os irmãos pela compaixão de Deus, aleluia, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus. Que possamos fazermos exame de consciência, ensinar os nossos filhos para que tenha temor a Deus, para que venha termos obediência ao Senhor Jesus. Não é simplesmente jogar as crianças lá, deixar lá, muitas vezes trazer pipoca, chiclete, para aquelas crianças como se estivessem em um cinema, em um divertimento. Mas nós observamos, devemos ensinar, como nós observamos Salomão, ele descreve a carta em Provérbio: ensina o caminho ao teu filho, para que não venha se desviar. É isto que devemos, os senhores, as senhoras, ensinar os seus filhos, andar na presença de Deus, ter reverência. Mas é do pequeno mesmo que já começa a preparar aquela criança. Nós observamos que quando Ana desmamou Samuel, nós observamos, Samuel, ele não tinha 15 anos, Samuel, ele não tinha 30 anos, mas Samuel era apenas um jovenzinho pequeno, uma criança que ainda estava se formando a sua mente. Após ele deixar de mamar, foi entregue ao sacerdote para ser instruído, para ser preparado, aleluia, para o caminho do Senhor, para servir a Deus. Samuel não foi entregue ao sacerdote com 30 anos, não, mas Samuel foi entregue novinho, depois que ele deixou de mamar. E nós observamos que ele começa a ser instruído, a ser preparado. Ele não estava sendo preparado para comer pipoca, ele não estava sendo preparado para comer chiclete, não. Mas Samuel estava sendo preparado para entrar no templo, no Santo do Santo. É por isso que Paulo ele traz esta memória, esta razão para que a gente tenhamos temor à palavra de Deus, para que tenhamos a maneira como nós estamos a sacrificar. Não é simplesmente ir a um templo e dizer que estou fazendo sacrifício a Deus. Mas Paulo, ele disse: rogo os irmãos pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós observamos que também no livro de Êxodo, observamos que a Bíblia nos relata quando os filhos, aleluia, do irmão de Moisés foram entregar sacrifício de todo jeito, de toda maneira. Observamos que eles foram fulminados. Os filhos de Arão foram fulminados porque estava entregando, aleluia, sacrifício de todo jeito, de toda maneira. Mas Deus não aceita fogo estranho. Deus não aceita, aleluia, sacrifício estranho, não. Deus, ele só aceita um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E observamos também com Caim e Abel, nós observamos cada um fizeram o seu sacrifício. Um tinha colheitas e o outro era caçador. E nós observamos que eles oferecem seu sacrifício para Deus. Mas a quem Deus aceitou o sacrifício? Foi dos dois ou foi de um? Que possamos meditarmos, que possamos refletirmos e observarmos a palavra de Deus, para que não venhamos fazermos sacrifício estranho,
um sacrifício de todo jeito, pensando que Deus está aceitando o meu sacrifício, pensando que Deus está aceitando, aleluia, a minha oferta de todo jeito. Não, nós observamos que no livro de Mateus, quando Jesus ele mostra diante do sacrifício a Deus, quando alguém foi fazer seu sacrifício, ofertar ali seu sacrifício, mas ele disse: deixa no altar o seu sacrifício e vai se reconciliar com o seu irmão, para que Deus possa aceitar o nosso sacrifício. Deus não aceita fogo estranho, Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício, mas Ele aceita um sacrifício vivo e santo, agradável a Ele, para que possamos termos nosso culto racional, a certeza de que nós estamos fazendo, a certeza daquilo que está acontecendo no momento que o crente, que nós estamos reunidos em vossas congregações e podemos vermos a presença, sentimos a presença de Deus, o operar de Deus, Deus batizar, Deus salvar verdadeiramente, não pelas necessidades que as pessoas hoje estão a aceitar Jesus por causa da necessidade, por causa das fragilidades, eles estão procurando a Cristo por causa destas situações, mas que as pessoas possam se entregarmos, porque nós estamos verdadeiramente, aleluia, fazendo como o apóstolo São Paulo: rogo os irmãos pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que cada um nesta noite possa meditarmos, que possamos refletirmos neste ensinamento bíblico para a nossa vida. Não entre no tempo de todo jeito, não entre de toda maneira, mas entre no templo, aleluia, para adorar a Deus, para prestar culto ao Senhor, que você possa ter a sua vida santificada na presença do Senhor. Porque se tivermos uma mancha, se tivermos alguma coisa que o Senhor não agrada, Deus ele não vai aceitar o meu sacrifício, Deus não vai aceitar o seu sacrifício. Mas Paulo traz esta consciência em nossas vidas, que possamos ter o nosso corpos, aleluia, em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha de misericórdia, que possamos verdadeiramente aproveitarmos nossa vida de dedicação na presença do nosso Deus. Eu agradeço a Deus pelo nosso presbítero Leonardo. Deus abençoe sua família, seus filhos, aos irmãos ali. Eu quero agradecer de Vinagre, quero agradecer aos nossos irmãos ali, né, de Canaã. Deus abençoe, que o Senhor continue abençoando a todos os irmãos, né? Somos gratos a Deus pela vossa vida, que o Senhor nos tem dado esse privilégio de estarmos ali aprendendo com o nosso querido presbítero ali em Belo Oriente. Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Quero agradecer também aos demais irmãos que nos esteve conosco, que nos deu essa participação. Deus abençoe os irmãos do Instagram, Deus abençoe os irmãos do YouTube, Deus abençoe aos irmãos do Facebook, que cada um, né, possamos meditarmos na palavra que o Senhor nos tem dado, esta palavra de ensinamento, que é a palavra, a verdade, que nos ensinamos a ser cristão, que os irmãos possam guardar, que cada um possa verdadeiramente seguirmos o que está escrito. Temos a certeza da nossa salvação, porque fomos justificados pela fé. Nós não somos justificados pelas nossas obras, porque a obra não salva ninguém. A obra não vai trazer verdadeiramente a salvação para ninguém, mas o que vai trazer verdadeiramente é sermos justificados pela vossa fé. Esse que, como a palavra nos diz, a palavra que nós ouvimos, ela gera fé.
ela gera verdadeiramente o propósito de Deus para a nossa vida. Cremos nela, ainda que muitas vezes a gente não vemos o que Jesus nos apresenta, o que Paulo ele nos ensina, mas a fé é que nos mantém vivo, que nos tem justificado, porque nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Continue orando por nós, nos apresentando por este momento de reflexão da palavra de Deus. Eu peço mais uma vez ajuda os irmãos, que faz parte do YouTube, aqueles que são inscritos. A gente sempre estamos colocando os nossos links, para os irmãos compartilhar, se inscrever. Nos ajude, que a gente quer chegar a 1000 inscritos para estarmos divulgando através do YouTube também, para que possamos assim expandirmos a obra de Deus. Porque este é o momento que nós temos de estarmos a pregoar, a falarmos desta palavra maravilhosa, que é a palavra que nos traz para nós cura para nossas vidas espirituais. O mundo está aí perturbado, o mundo está aí muitas vezes em treva, está muitas vezes desesperado, mas o crente ele não se desespera, mas o crente ele espera. O crente ele não tem pressa, mas o crente ele espera. O crente ele não tem agonia, mas o crente ele espera. O crente ele não verdadeiramente ele não toma decisões precipitadas, porque o crente ele tem um Deus que nos orienta, que nos ajuda, para que possamos assim sermos orientados pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor continue abençoando a todos os irmãos, e agradeça a Deus pela vossa vida, em nome de Jesus. Amém.